Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. E se está precisando de um empurrãozinho ou uma injeção de ânimo para dar melhores rumos à sua vida, acompanhe as super dicas do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. O debate de hoje traz os preletores Enio Masakihara, Yoshio Mukai e José Adalton de Oliveira. Eles trocam ideias acerca do tema Cultive o seu ideal e se realize. As academias de treinamento espiritual da Seite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Esperança e felicidade são irmãs gêmeas. Se não tivermos um sonho para crer e um motivo feliz para avançar, aos poucos a vida perde o sentido. Por isso, cultive seu ideal e se realize. Essa é a dica do trio de experts da Seite Onoye que estão no debate de hoje. Os preletores Enio Masakihara, Yoshio Mukai e José Adalton de Oliveira. Veja. Muito obrigado para você realizar o seu ideal ou os seus ideais, para ser feliz, para realizar os seus sonhos da casa própria, da saúde, do casamento, da família. O programa de hoje é para você. E para nos orientar, então, de que maneira cultivar o seu ideal e se autorrealizar, teremos aqui a orientação do professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, hein? Nós que agradecemos. E o professor José Adalton de Oliveira. Tudo bem, Adalton? Tudo bem, Enio. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí. Nós que agradecemos. E o livro de hoje é esse amarelinho bonitinho aqui, ó. Livro Leve Avante Sua Vida. E nesse livro aqui tem alguns assuntos fantásticos. E um deles que, de uma certa forma, hoje mexe com muitos jovens, com muitas pessoas, é o complexo de inferioridade. Como superar o complexo também é que está nesse livro, mas o assunto hoje é outro. É cultive o seu ideal e se realize. Professor, primeiro, o que é esse ideal, né? A Seite fala bastante sobre o ideal. O que é esse ideal e como cultivar o ideal? Bom, aqui na primeira linha já está escrito, né? Dentro do ser humano está alojado o desejo de progredir sempre. Então, o ser humano nasce nessa face da Terra para ele cumprir uma missão. Essa missão é dele progredir. Então, naturalmente, na sua juventude tem um ideal, depois já de concluído sua faculdade, o seu casamento, cria-se outro ideal, e assim, cada vez o ideal vai progredindo cada vez mais, né? É o íntimo da pessoa que vai crescendo, aflorando, e as pessoas que sempre têm esse ideal, ele vai vencendo. Tá. Adalto, o progresso, ele está ligado ao ideal? Sem ideal não tem progresso? Com certeza, né? Até porque todas as grandes realizações do mundo hoje, elas partiram da mente de alguém que sonharam com bravura, que idealizaram com bravura. Todos esses são os nossos ancestrais de uma forma geral. Às vezes a gente sai para fazer uma atividade da Seite Onoye e chega numa cidadezinha pequenininha, né? Mas você vê o esmero com que trabalharam e cuidaram de algumas coisas nesta cidade que são características daquele povo que nasceu ali e que cuidou daquilo ali. Então aí a gente sente
vivo o ideal dos ancestrais, daquele povo que vive naquela cidade, por exemplo. Mas assim é em tudo na nossa vida, né? De qualquer pessoa. É baseado no ideal, e essa força que o professor Mukai colocou é uma coisa que já vem de dentro, e ela vai... existem pequenos ideais, e tem aqueles ideais maiores que movem a pessoa, né, de uma forma, às vezes, a vida toda. Mas é baseado nesse ideal, é um desejo, é algo que vem de dentro, é um desejo de crescer, de progredir. E ele é inerente ao ser humano, é como a vida, é como uma coisa que impulsiona, que vem de dentro e que faz-nos dar esse colorido especial na nossa existência humana. Cada um já tem um ideal pré-determinado, ou esse mundão é livre para a gente ter os ideais que a gente eventualmente queira ter, desde que esses ideais estejam em conformidade com a vontade do Pai? Professor Adalto, professor Mukai. Bom, naturalmente, esse ideal brota quando você tem uma oportunidade, não é verdade? Por exemplo, eu jamais pensei em estudar castelhano, mas me deram um cargo, superintendente, para divulgar a filosofia no país da América Latina. O que precisava primeiro de tudo é a língua castelhana, né? Então, aí, já com 57 anos, criei o ideal de falar o espanhol. Né? Por quê? Era necessidade, né? E também, então, achei que, através do espanhol, podia divulgar essa filosofia de Seichoné nos diversos países da habla castelhana. Então, senti motivado e comecei a estudar. Né? Então, vamos dizer assim, agradeço a oportunidade que me deram. De falar, você vai ser superintendente do país da América Latina. Não sabia falar um espanhol, não tinha viajado para nenhum dos países ainda, mas criei um ideal. Então, isso me proporcionou hoje uma felicidade imensa de conhecer todos os países da habla castelhana, né? E sentir neles uma amizade muito íntima por estarmos militando num ideal. Homem, filho de Deus. Tá certo. Comigo também, Enio, não foi muito diferente, ou não é muito diferente. Né? Vários dos ideais e das realizações que consegui até hoje, elas tiveram a influência do ambiente. E pelo fato de estar inserido num determinado ambiente, e daí veio o quê? Por exemplo, a minha formação em ciências contábeis. Como eu comecei a trabalhar numa empresa ligada à área contábil, aquilo me motivou a fazer a faculdade naquela área especificamente. Então, como o professor Mukai colocou, então esse ambiente, ele influencia, as circunstâncias influencia demais naquilo que a gente acaba realizando. E aí ganha força absoluta a importância dentro da família. Se nós queremos que os nossos filhos desenvolvam e tenham ideais grandiosos e cresçam em determinadas áreas, nós devemos proporcionar na educação dos nossos filhos esses ambientes. Às vezes pode ser uma viagem, que ele viaja, mas ele chega lá, ele convive num determinado ambiente. As escolas, por exemplo, levam muito os alunos para participar, às vezes, de um museu ou num determinado ambiente que faz com que ele enxergue aquilo, ele veja aquilo. Como lá dentro existe essa missão recebida de Deus, essa força que todos nós temos, que é infinita, é um potencial infinito, ele acaba, pelo fato de olhar aquilo, desabrocha dentro dele uma vontade e ele acaba seguindo isso e realizando isso. Quando você fala em se autorrealizar, progredir, prosperar, cultivar o ideal, é permitido uma pessoa vivendo hoje num estado ou não estado geográfico, mas estado, digamos assim, de miséria, ter ideal grande, isso é utopia, isso é maravilhoso. Por exemplo, olha, o cara não tem nada, estou sonhando em fazer isso aqui, que meu Deus do céu, vai demorar umas 500 vidas ainda. Pelo ensinamento da Seichoné, isso pode ser feito e é possível acontecer. Uns 5, 6 anos atrás, teve um relato de experiência de um jovem na Convenção dos Jovens da Seichoné, Edmilson Cravo, né? E o relato dele me comoveu muito. Nasceu na periferia, o pai alcoólatra, a mãe pisava na máquina dia e noite para trazer o sustento da sua casa. Mesmo nessa circunstância, o pai pegava esse dinheiro da mãe para ir beber. Ele, com 15 anos, começou a trabalhar, o pai tomava esse dinheirinho dele para ir beber. Mas, por felicidade, a mãe conheceu o Seichoné, começou a praticar Seichoné, incentivou esse jovem, que demorou ele se assimilar a Seichoné, né?
Mas até que, enfim, devido à insistência da mãe, o amor grande da mãe, fez com que ele começasse a participar da Associação dos Jovens, que a Seitonei temos diversas categorias, dependendo da idade, né? As associações Pomba Branca, Senhores, Prosperidade, como o Gé Dalton é presidente da Prosperidade, ele começou a participar da Associação dos Jovens e diz que, no relato que ele contou, um dia de frio, né? Voltou para sua casa, viu seu pai caído na sarjeta com uma garrafa de aguardente vazia. Diz que ele questionou: esse é meu pai? Será que eu mereço esse pai? Mas, no mesmo tempo, ele descobriu que na Seitonei falava amor ao pai. Aí ele pensou: mas será que eu amei esse pai? Esse pai me amou? Quando ele questionou isso, ele descobriu que ele nunca tinha usado uma palavra de gratidão ao seu pai. Catou esse pai no colo, levou para a cama, pois quando colocou ele na cama, né, o pai acordou, disse que ele olhou fundo nos olhos do pai e disse assim: pai, me perdoa, porque eu amo você. Aí o pai disse: não, filho, me perdoa, porque eu também te amo. Foi o último dia que o pai bebeu. E o relato dele de experiência: aos 36 anos, ele era um empresário internacional, né, com 6 sedes próprias, exportando e vendendo know-how para o mundo. Então, aquele jovem de 15, 16 anos na periferia e aquele jovem de 36 anos, empresário internacional, é a mesma pessoa. Só que o que mudou foi a postura mental dele, de conhecer a filosofia da Seitonei, acreditar que o homem é filho de Deus, aplicou toda essa filosofia e estava lá a comprovação que ele mesmo disse, né? Estou aqui trabalhando internacionalmente. É verdade. Nesse ano também eu tive a felicidade de estar orientando um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba, inclusive o seminário de Carnaval, um seminário maravilhoso. E lá estava um empresário da região de Joinville, em que ele também, iniciando do nada, ele começou no ramo imobiliário e hoje é uma pessoa muito próspera e ele foi uma das pessoas que mais contribuiu junto com outras pessoas para justamente construir a sede própria da Regional de Joinville. E ouvindo o relato dele, a gente percebeu o seguinte: que vem do nada. Basta a pessoa ter um grande ideal. Basta ela ter a grande vontade de contribuir, de ajudar. E ele não pode parar e ficar pensando que pelo fato dele não ter nada no bolso hoje, ele não vai conseguir fazer. Depende da decisão, depende da atitude, da intenção de contribuir, de ajudar a humanidade como um todo. E o grande ideal, ele parte disso. Ou seja, a vontade de fazer a diferença no mundo e ajudar o mundo. E quando a pessoa tem essa vontade, e principalmente se ele deseja contribuir para uma determinada comunidade, ou um município, ou o país, ou a humanidade como um todo, vem uma força e o universo inteiro trabalha para a realização daquilo. E foi isso que aconteceu com este empresário. O sucesso, a prosperidade do Edilson Cravo, citado pelo professor Yoshimo Kai, que mora aqui em São Paulo, aqui na região de Santo Amaro, esse empresário lá da região próxima de Joinville, dizer que não eram 2 pessoas escolhidas para serem pessoas de sucesso. Todas, dizer que quem está agora em casa, nos assistindo também, ouvindo o programa da Seitonei, fala: puxa vida, é que eles nasceram não sei o que, virado para a lua, e não é bem a minha situação. Então isso não tem nada a ver. Basta despertar. A pessoa conscientizando que ela é filha de Deus, muda aí 360 graus, que nós dizemos assim, daquele conceito que ele não teria nada, ou era um pobre, ou, vamos dizer assim, não tinha oportunidade, para descobrir que sou filho de Deus e eu vou conseguir. Então essa mudança no conceito dele faz mudar diversas pessoas. Em relato que eu também ouvi aqui, se não me engano, em Aricanduva, né? Uma pessoa conheceu o Seitonei com 46 anos, não é jovem. Também um operário de uma indústria, porque diz que ele tinha só o 3º ano da fazenda, né? O primário da fazenda, e ele se considerava, vamos dizer, uma pessoa condenada a viver o resto da vida como operário. Mas, por acaso,
catou uma revista chamada Acendedor, antiga revista nossa, e ali estava escrito que o homem é filho de Deus, que poderia mudar seu destino. Tomou a decisão, começou a frequentar a Madureza, né, a estudar à noite, e quando ele se apresentava lá, ele se apresentava como procurador do governo do Estado de São Paulo para a administração das escolas públicas. Ou, daquela situação de um operário da periferia, passados uns 15 anos, ele tinha se transformado em um grande executivo de porte, vamos dizer assim, nacional, né? Para administrar todas as escolas do Estado de São Paulo é alguma coisa que merece crédito. Então, essa mudança houve, por quê? Porque ele acreditou, sou filho de Deus, com 46 anos, outro com 15, 16, mas esse com 46 anos transformou a vida dele. Né? Então, Enio, qualquer pessoa que nós estamos vendo nesse momento, se você conscientizar que você é filho de Deus e que dentro de você existe a capacidade infinita que Deus lhe alojou, basta abrir, né? essa, vamos dizer assim, não é um passo de mágica, mas abrir o seu coração, sua mente e ir à luta. Você vai conseguir. Com certeza. Enio, o que na verdade comigo tem até uma semelhança aqui, tanto o professor Mukai como eu, nós fomos cafeicultores no estado do Paraná, a gente trabalhou na cafeicultura, na lavoura. O Brasil é um país que tem muitas áreas agrícolas e as pessoas trabalham, se dedicam. Hoje eu estou em São Paulo, o professor Mukai também está em São Paulo e a gente atua na Seitonoye e tem nossas atividades também. Mas não importa a condição que a pessoa está. O que importa é assim, aquilo que ele está fazendo hoje, o que a Seitonoye coloca é isso, ele fazer com amor, se dedicar com amor, fazer com toda a força aquilo que ele está fazendo, com muito amor. Porque aí, naturalmente, o grande ideal ou ideais maiores vão surgindo na vida da pessoa e a pessoa consegue realizar. Comigo não foi diferente. Então, quando eu descobri, conheci a Seitonoye, uma das coisas que eu passei a fazer com todo empenho foi exatamente a leitura dos livros da Seitonoye. Porque ali eu comecei a descobrir esse Deus interior, essa força interior, essa capacidade infinita de que o professor Mukai acabou de falar, que estava alojado no meu interior, e que até então eu desconhecia isso. Então, como a saudosa preletora Ilona dizia, eu me associei a um professor rígido chamado disciplina. E foi nessa disciplina desse professor rígido que foi exatamente a leitura dos livros sagrados. Para mim, 3 livros fez toda a diferença. É esse livro, Leve Avante Sua Vida. Que está aqui, o meu está com a capinha meio suja, tá indo. Desculpa aí, tá. Mostra o dele, tá melhor, tá. Mas Leve Avante Sua Vida, Dinamize Sua Capacidade, que é um livro pequenininho, mas um livro fenomenal. Fantástico. E o livro dos jovens. Então, esses 3 livros, em todos os 4 primeiros anos da minha vivência Seitonoye, eram livros que eu lia, relia, insistia, transcrevia. Por quê? Para descobrir essa força interior. E à medida que fui descobrindo essa força interior e colocando em prática, aqueles ideais que até então eu nem tinha, eles começaram a aflorar na mente. Mas em todos eles, um que não sai da minha mente é exatamente fazer com que esse meu ser que está aqui na face da Terra, ele possa ser útil e ajudar muitas pessoas. Quando a gente consegue colocar, isso passa a ser um pano de fundo de tudo que a gente vai fazer, tudo dá certo. Tudo que você vai fazer tem uma força maior que age e nos ajuda. Então, se a pessoa está em casa hoje, pensando, o que eu vou fazer, tenho dúvida, se coloque à disposição da humanidade, trabalhando e ajudando muitas pessoas. E aí faz com que através desse trabalho, que no meu caso, eu comecei a ajudar ao movimento da Seitonoye, a contribuir para o movimento da Seitonoye de todas as formas, fez com que desse um combustível na realização de todos os meus ideais. E à medida que eu mais ajudava as pessoas, tanto no movimento como também fora, através do meu trabalho, naturalmente a gente foi crescendo. E os ideais, de ter uma família, aconteceu. Os ideais de ter uma casa, um carro, tudo que foi material que você necessita começa a vir. É fazer uma viagem. Tudo vem. Porque o universo começa a responder à medida que a gente ajuda, faz um trabalho de contribuir para muitas pessoas. Maravilha.
Então, os 3 livros que te ajudaram muito, esse Leve Avante Sua Vida, Dinamiza Sua Capacidade e o livro e o livro dos jovens. Então, para quem está em casa, aí está dada a dica do preletor José Adalto de Oliveira, são esses 3 livros, e como adquiri-los, então é só entrar no site www.sni.org.br/livraria virtual. Então são 3 livros fáceis de se ler, porém é bom lê-los várias vezes, porque à medida que vai lendo, vai se conscientizando. É o que aconteceu com o preletor José Adalto de Oliveira, e como ele disse agora há pouco, saiu lá do meio do cafezal, que não tem nenhum demérito, muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas hoje é um grande empresário aqui na cidade de São Paulo. Professor Yoshio Mukai, nós temos aí só uns 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos. Quando se fala cultive o seu ideal e se realize, uma outra coisa que as pessoas parece que sempre está acostumada a pensar, que se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Acho que o Adalto já deve ter ouvido alguns casos assim, né? Se eu tivesse isso, eu ia arrebentar Então, a boca da ilusão. Exatamente aqui, ó. Se quiser ter lindas flores, terá de plantar, adubar, cuidar a planta. Quanto custa uma sementinha de flor ou de uma verdura, qualquer coisa? Alguns centavos, não é verdade? Mas é importante, então, criar na sua mente essa sementinha. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. E quando você tiver essa mente voltada para o seu interior, que você é filho de Deus, então essa semente começa a nascer. Mas se nascer, vamos cuidar, gente, né? Não é de uma hora para outra que outro ficou procurador do governo do Estado. Ele deve ter estudado os seus degraus, né? Sim. Não é por acaso que ele se tornou empresário internacional. Ele deve ter seguido os seus passos. Então, primeira coisa, plante. Nasceu? Cuide. Cuide bem. Adube. Precisa adubar porque senão não cresce, né? E a sua máxima atenção que você pode ter nesse cuidado de adubar e irrigar, você vai crescendo. Quando crescer, dá as flores. Depois das flores, o que vem? Automaticamente os frutos, né? Então você tem que fazer desabrochar a sua vida como uma vida de Deus, florida, bonita, e vamos então concretizar que ela se torna um fruto maravilhoso de prosperidade, felicidade na sua vida. Muito obrigado, professor Yoshio Mukai, pelas orientações. Obrigado. Muito obrigado, professor José Adalto de Oliveira, pelas orientações. Muito obrigado a todos. Então, www.sni.org.br e aí, então, para o ciclo /prosperidade, para a livraria virtual /livraria virtual. Muito obrigado. A festividade do Santuário Roso é uma celebração espiritual onde prestamos homenagens e oramos aos nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual. Para que eles possam receber essas homenagens e orações, é necessário inscrevê-los em registros espirituais. Você sabe o que é um registro espiritual? O impresso, o qual chamamos de registro espiritual, quando preenchido, representa nosso vínculo espiritual com nossos antepassados e pessoas próximas que já retornaram ao mundo espiritual. Por ser nominal, cada registro carregará nossa vibração de amor, gratidão e luz, celebrando assim a vida das almas inscritas por meio de orações e homenagens. Existem 3 tipos de registros espirituais. São eles: registro espiritual de alma dos antepassados da família. Nesse registro, você inscreve o sobrenome da sua família, colocando apenas um sobrenome em cada impresso. Ao fazê-lo, as orações serão enviadas a todos os antepassados de várias gerações, os quais possuem papel essencial na construção do nosso destino. Inscrevemos separadamente os sobrenomes das famílias da seguinte forma: para solteiros, os sobrenomes do pai e os sobrenomes da mãe. Para casados, sobrenomes do pai sobrenomes da mãe
sobrenomes do sogro e sobrenomes da sogra. Registro espiritual de alma individual. Para dedicar individualmente orações para familiares, parentes e conhecidos que partiram para o mundo espiritual, você deverá preencher este registro colocando o nome completo da pessoa. Registro espiritual de anjinho. Este registro é dedicado especialmente às almas daqueles que não tiveram a oportunidade de nascer neste mundo, ou seja, natimortos e anjinhos que sofreram aborto provocado ou espontâneo, sendo um registro para cada alma. Para inscrevê-los, é necessário atribuir-lhes nome e sobrenome. Caso não saiba o sexo, utilize um nome que sirva para ambos os sexos. Detalhes importantes. No verso do registro espiritual, você deve colocar seu nome para a identificação de quem está oferecendo a oração. O preenchimento deve ser feito com caneta azul ou preta e letra legível. Para mais informações, acesse www.sni.org.br/roso. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Ou ainda, procure a regional mais próxima de você. Muito obrigado! Deu pilares concretos à nossa fé, o conjunto de sábias dicas passadas pelo programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Orar é mais agradecer do que pedir, celebrar do que lamentar, estar diante do Pai para dizer que o ama e não ficar reclamando da vida que tem, tá bom? Com a mente alegre, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Que a luz de Deus envolva todo o seu ser e preencha de vibrações positivas cada cômodo da sua casa. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!